Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 115 de língua portuguesa para o 7º ano. E nesta aula nós vamos estudar sobre o haikai. Olha só como escreve a palavrinha. Já ouviram falar em haikai? Que será que é um haikai? É o que nós vamos estudar hoje, tá? E como objetivos nós temos conhecer o gênero poético chamado haikai, compreender as características desse tipo de texto, ler e interpretar um haikai, que vocês tenham a capacidade de criar um poema com estas características, que é o haikai, tá? Gente, peguem lá o caderno de vocês de português, né? Lápis, caneta, borracha, para que vocês tenham material de exposição para ir anotando, tá? Então, vamos começar definindo o que é haikai, tá? Então, haikai é um tipo de poema bem curtinho, de origem japonesa, que surgiu lá no século XVI. Teve um poeta japonês, não sei se pronuncia assim, porque eu de japonês não entendo muita coisa, vou tentar, chamado Matsuo Bashō, que ele foi um grande divulgador desse tipo de poesia, desse gênero poético, lá na época do século XVI. No Brasil, esse tipo de poesia, esse gênero poético, chegou aqui mais ou menos lá na década de 20, e depois que esse tipo de poema veio lá do Japão para cá, vários poetas brasileiros, a prof deixou aqui entre aspas, abraçaram o gênero. O que isso quer dizer? Eles gostaram desse tipo de produção de poemas e começaram a escrever também haikais. Então, no Brasil, não se conhecia esse gênero poético, né? Surgiu lá no Japão, no século XVI, chegou aqui no Brasil lá na década de 20 e vários poetas brasileiros gostaram do gênero e passaram a escrever haikais também a partir dessa época. E aqui eu deixei para vocês alguns nomes, né? Não são todos os poetas que são haikaístas que escrevem haikai, mas os mais famosos, que foi o Guilherme de Almeida, esse senhor aqui, a Alice Ruiz e o Paulo Leminski, tá? São alguns poetas escritores de haikai, tá? E quais são as características desse poema curtinho chamado haikai, né? Primeiro, nós precisamos saber que o haikai é um poema que tem forma fixa. O que é forma fixa? Para ele ser considerado haikai, ele precisa ter algumas características, senão ele não é haikai, né? E que ele é composto obrigatoriamente apenas de 3 versos. Olha só que moleza, né? Escrever um haikai. Vamos ver se é moleza mesmo? Então, olha só. Para ser um haikai, o poema tem que ter 3 versos. Lembrando que cada verso é uma linha. Mas é agora que a moleza acaba. Por quê? Esses 3 versos têm que ser compostos da seguinte maneira. O primeiro e o último verso precisam ter 5 sílabas poéticas cada um. Sílaba poética, prof, é a mesma coisa que sílaba? Não, já vou mostrar para vocês, tá? E o segundo verso, o do meio, tem que ter 7 sílabas poéticas. Então, pense, se você vai escrever um haikai, né, por exemplo, o Guilherme de Almeida, a Alice Ruiz, o Paulo Leminski, escritores de haikai. O poema deles só pode ter 3 linhas, 3 versos. Aquilo que eles querem dizer no poema precisa ser escrito em 3 versos, em 3 linhas. Mas o primeiro e o último verso tem que ter 5 sílabas poéticas só e não pode passar. E o verso do meio tem que ter só 7 sílabas poéticas, tá? Vamos entender o que é sílaba poética, que não é a sílaba normal que nós estamos acostumados a usar na língua portuguesa, tá? Então, assim, sílaba poética é diferente de sílaba gramatical, tá? Quando eu vou contar sílabas poéticas,
Não basta apenas eu separar em sílabas as palavrinhas e contar todas elas. Se eu fizer isso, eu estarei contando sílabas gramaticais, tá? A contagem das sílabas poéticas acontece de modo diferente. De que jeito? Eu vou contar apenas até a última sílaba tônica da palavra, tá? O que é sílaba tônica? A sílaba mais forte, tá? Outra coisa, se durante a leitura você ler duas sílabas juntas, uma emendada na outra, você vai contar uma só, tá? Então essas são duas regrinhas de contagem de sílabas poéticas que a prof está ensinando para vocês hoje, né, nessa aula. Mas o que a prof quer dizer para vocês? Que existem ainda outras regras, além dessas que eu estou contando para vocês, que vocês vão estudar um conteúdo chamado metrificação, lá pelo 9º ano, ensino médio em diante, onde tem mais regrinhas, tá? Por enquanto, saibam o seguinte, quando eu vou contar sílaba poética numa produção chamada haikai, o que eu tenho que fazer? Separar em sílabas as palavras do verso, contar apenas até a última sílaba tônica da última palavra. E deu por aí, tá? Se alguma sílaba eu ler emendada com a outra, eu conto uma só e não duas. Vou mostrar na prática, tá? Então, o que a prof fez aqui? Eu trouxe um haikai, né? Vejam que ele é escrito com apenas 3 versos. Quem escreveu esse haikai aqui foi a Alice Ruiz, essa senhora aqui. Então, ela foi a poetisa que escreveu esse haikai, né? Então, lembrem-se que o primeiro e o último verso só podem ter quantas sílabas poéticas? 5. E o que é a sílaba poética? Eu vou contar só até a última sílaba tônica da última palavra. E a linha do meio, o verso do meio, tem que ter quantas sílabas poéticas? 7. Vamos ver então? O que a prof fez aqui, ó? Primeiro mostrou para vocês que tem 3 versos, o haikai, que ele precisa ter essa forma fixa, senão ele não é um haikai. Então, a princípio, parece moleza, parece simples. Ah, é só escrever uma poesia curtinha de 3 linhas. Pera aí, né? Pera aí que não é só assim não, tá? Precisa ter a observância das regrinhas das sílabas, senão deixa de ser, tá? Então, primeira coisa, tem que ter só 3 versos, né? Não pode ter mais, tá? Outra coisa que a prof mostrou para vocês. O primeiro e o último verso, tem que ter só 5 sílabas poéticas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar em sílabas as palavras que compõem o verso e vou contar apenas até a última sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Então, vamos lá, ó. Separei em sílabas, janela aberta. Qual é a última palavra do verso? Aberta. Qual é a sílaba tônica mais forte da palavra aberta? Aqui, ó, ber, deixei em destaque. Então, eu vou contar assim. 1, 2, 3, 4, 5. Entenderam? Mesma coisa tem que ser no último verso, ó. Folhas secarem. Separei em sílabas as palavras. De secarem, qual que é a sílaba forte? É o K, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Sim, está certo. O primeiro verso e o último verso tem 5 sílabas poéticas. Olha só, esse verso tem 5, esse verso tem 5. Só que não esqueça, né, que tem que contar apenas até a última sílaba tônica, senão não está certo, ok? Agora vamos para a linha do meio. A linha do meio diz que precisa ter quantas sílabas poéticas? 7. Então, vamos lá. Novamente, lembrando que eu vou separar em sílabas e eu vou fazer o quê? Contar apenas até a última sílaba tônica. Ah, então, olha só. A cama toda coberta. Coberta é a última palavra. Ber aqui é a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Eu vou contar só até lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou. Então, é um haikai, tá? Então, aquilo que parecia simples,
De repente não é mais tão simples, né? Por que a gente precisa compreender isso para valorizar a produção do poeta, né? Porque quando ele escreveu, ele pensou no que ele quis dizer, ele pensou nas sílabas ali que tem que obedecer 5, 5 e 7, né? E ainda pensou na sílaba tônica, de repente teve que trocar uma palavra por outra, que não dava certo, que não dava certa contagem. Então, aquilo que muitas vezes a gente pensa, nossa, né, escreveu só 3 linhas, deu um trabalho danado para fazer, porque o haikai tem essa regularidade, essa exigência de ter a forma fixa apresentada na produção, senão ele deixa de ser haikai, tá? Então, aqui a prof deixou uma atenção bem grandão, para quando vocês forem contar sílabas poéticas de um verso do haikai, vocês não esqueçam que é diferente de sílaba gramatical, porque vocês vão contar apenas até a última sílaba tônica, a sílaba mais forte da última palavra lá de cada verso, tá? E além disso tudo, tem mais regra, tá? Não parou por aí. Além de ter que respeitar o número de versos e o número de sílabas poéticas, não pode escrever sobre qualquer assunto, tá? Tem um assunto específico, tá? Não posso escrever um haikai sobre qualquer coisa, tá? Qual é o assunto que eu preciso contemplar na produção? Ou o tema tem que estar relacionado à natureza, ao cotidiano, ou representar uma cena fugaz. Ter cenas fugazes. Meu Deus, o que é isso agora, prof do céu, né? O que é uma cena fugaz? Uma cena fugaz é uma cena passageira, que passa rápido, que não dura muito tempo. Então, ó, tem que ser 3 versos, primeiro e último 5 sílabas, verso, o verso do meio 7 sílabas poéticas, e o tema precisa ser relacionado à natureza, ao cotidiano, ou um tema fugaz, que passa rápido. Ó, 4 regrinhas bem importantes para ser um haikai, tá? Aqui a prof deixou um para saber mais, que vai ajudar muito, de repente dar um alívio em vocês agora, tá? Hoje, os poetas que escrevem haikais, chamados de haikaístas, eles já não precisam mais obedecer essas regras todas, tá? Qual é a única regra que eles precisam obedecer? O haikai precisa ter 3 versos e os temas estarem relacionados à natureza, ao cotidiano ou às cenas fugazes, tá? Então, assim, se você vai escrever um haikai hoje, 2021, né? Não precisa ficar contando sílaba poética mais. Mas se você vivesse lá na década de 20, por exemplo, você ia ter que contar, tá? As sílabas poéticas. Ainda bem, né, que nós estamos em 2021 já e que a prof pode pedir para vocês escrever um haikai tranquilamente, porque a tarefa não vai ser difícil. Porque vocês vão escrever o quê, né? Uma poesia com 3 versos, com 3 linhas, com assunto relacionado à natureza, ao cotidiano ou às cenas fugazes. E o que é uma cena fugaz? Uma cena que passa rápida, é uma cena passageira, tá? Agora, por que a gente precisa saber dessas, né, sílabas poéticas e dessas regras lá da década de 20? Justo para nós valorizarmos a escrita e contemplarmos a estética, né, a produção do poema e todo o trabalho que o haikaísta teve na hora de escrever aquele poeminho que a princípio é tão simples, mas que se você for analisar nem é tão simples assim, tá? E aqui eu deixei mais alguns haikais para vocês, tá? Então, ó, aqui foi Alice Ruiz que escreveu: que tudo seja leve de tal forma que o tempo nunca leve. Ó, 3 versos, tema fugaz, né? Tema passageiro, rápido, que tudo seja leve de tal forma que o tempo nunca leve. Passou, né? Outro: a vocês eu deixo o sono, o sonho não. Este eu mesmo carrego. Esse foi o Paulo Leminski que escreveu. Daí o Guimarães Rosa, ele escreveu assim: e um vagalume.
lanterneiro que riscou um psil de luz. Vejam que novamente nós temos 3 linhas, né, que é característica do haikai. Um tema ou relacionado à natureza ou ao cotidiano. Por exemplo, quando ele diz assim, a vocês eu deixo o sono, o sonho não, este eu mesmo carrego. É um tema cotidiano falar dos sonhos, né, da gente. E um vagalume, lanterneiro que riscou um psil de luz. Tema relacionado à natureza. O haikai tem algumas regularidades, como a prof falou. Precisa ser escrito em 3 versos. Os temas ou serem relacionados à natureza ou ao cotidiano, ou ser um tema fugaz, passageiro, rápido, né? Mais um. Aqui foi o Guilherme de Almeida que escreveu e ele deu um título para ele. Ele chamou de tristeza esse haikai. Olha o tema do cotidiano, né? Por que estás assim, Violeta? Que borboleta morreu no jardim? Novamente, 3 linhas e um tema do cotidiano, tá? Então, é um haikai. Vamos resumir, então? O que é que nós estudamos hoje? Que o haikai é um poema que possui algumas características. Quais são? Precisa ter 3 versos. Se é um haikai tradicional, o primeiro e o último verso precisam ter 5 sílabas poéticas. O terceiro, 7 sílabas poéticas. Só lembrando, quando eu vou contar sílabas poéticas, eu não posso confundir com sílaba gramatical. A sílaba poética eu vou contar apenas até a última sílaba tônica forte da última palavra, tá? E o assunto do haikai precisa estar relacionado à natureza, ao cotidiano, a uma cena fugaz, que é aquela cena passageira que não dura muito tempo e passa rapidinho. Beleza? Tranquilo, né? A aula acabou com essa revisão. Fico grata a vocês que me acompanharam até aqui. Não esqueçam, a prof sempre deixou lá uma atividade de sugestão, ou quem sabe a professora ou o professor orientador vai acompanhar para vocês e vai dizer qual é a atividade, qual é o exercício que vocês vão fazer, tá bom? Eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.